Vereda era um pequeno vilarejo que era cercado por inúmeras e extensas plantações de café. Os seus proprietários eram conhecidos como os barões do café. Eles produziam em larga escala e davam emprego para quase toda a população que ali habitava. No entanto, não era por causa disso que o local era conhecido, mas sim por causa de uma história assombrosa. Vereda, vez ou outra, durante a noite, tinha seu espaço físico percorrido por um cortejo fúnebre, repleto de pessoas extremamente pálidas, carregando velas acesas e caixões. Elas entoavam canções melancólicas que cortavam a alma. Por décadas, várias pessoas tentou investigar aquele cortejo e todas as pessoas tiveram suas tentativas fracassadas. Certo dia, uma jornalista, que queria um furo de reportagem, ligou para o vilarejo e reservou uma estadia de 12 dias para investigar aquele cortejo. O seu plano era conseguir uma matéria que alavancasse sua carreira. E já no seu terceiro dia de estadia ali, ela, por volta das 20h30, ouviu ao longe as canções fúnebres que o cortejo entoava. Ela então foi até a janela e avistou um imenso cortejo carregando muitas velas acesas. Ela logo pegou sua câmera e foi até a estrada. À medida que se dirigia para a estrada e que o cortejo se aproximava dela, ela foi ficando com medo. E ela foi tomada por um medo tão terrível que suas pernas ficaram bambas e suas mãos trêmulas. Tão trêmulas que ela não conseguia segurar a câmera. Ela então voltou para a pousada e no outro dia voltou para sua cidade. Mas 2 meninos que moravam ali na vizinhança, que não tinham medo de nada, que se diziam muito corajosos, que não acreditavam em assombração e que aquele cortejo eram realmente pessoas que tinham falecido e estavam ali penando, decidiram que colocariam um fim naquele cortejo. Eram 2 meninos travessos. Eles então, por semanas, planejaram como que pregariam uma peça naquele cortejo. Os dias foi se passando, até que, certo dia, um deles, quando estava se preparando para deitar, escutou o cortejo. Ele então foi até a sala, tomou bênção de sua avó e disse que iria dormir. Mas ao chegar no quarto, fechou a porta, colocou um casaco, pulou a janela e foi atrás do amigo. Ao chegar na casa do amigo e bater na janela, ele também já o esperava. Os dois então foram para o paiol e pegaram as armadilhas. O cortejo atravessou o vilarejo em direção às fazendas. E os meninos sabiam que logo depois o cortejo voltaria das fazendas e passaria pelo vilarejo novamente, até sumir na saída. Eles então encheram as ruas de bolinhas de gude e colocaram em alguns pontos estratégicos latinhas com bombinhas dentro. E esperaram o cortejo voltar. Algumas horas depois, quando o cortejo voltou, os meninos acenderam as bombinhas nas latinhas quando eles passavam dentro do vilarejo. Imediatamente fez-se uma enorme explosão, como se fosse tiros. No mesmo instante, o cortejo se dissipou. Eles deixaram os caixões cair e dos caixões caíram muitos grãos de café. O cortejo escorregava nas bolinhas de gude e também nos grãos de café. E as pessoas caíram, umas levantavam as outras e todos saíram correndo. Os meninos começaram a rir. As pessoas, diante do barulho imenso, abriram suas janelas e ao perceber que as velas estavam caídas no chão,
que aquelas pessoas do cortejo estavam correndo, tentando se esconder, imediatamente saíram de suas casas e descobriram que aquele cortejo não era um cortejo, e sim ladrões de café. E descobriram isso porque os meninos colocaram armadilhas por todo o vilarejo. Na verdade, o cortejo ia até as fazendas com os caixões vazios e voltavam das fazendas com os caixões cheios de café para poderem vender. E muitas vezes os colonos que eram culpados pelo sumiço das sacas de café agora sentiam-se aliviados, pois os barões do café descobriram que quem roubava-lhe as sacas de café era aquele cortejo. Aqueles meninos, na sua infância, descobriram, através de suas artimanhas e da sua coragem, que aquele cortejo, na verdade, eram ladrões. A cidade pôde se ver livre daquela história de que era mal assombrada, e também os proprietários das fazendas que queriam vender as suas propriedades e também que não sabiam por que as sacas de café sumiam, pôde dar fim nesses problemas. Os ladrões foram presos, a cidade livrou-se de sua história assombrosa, assim como o vilarejo, e as pessoas puderam seguir suas vidas e agradecer imensamente aos garotos que não tinham medo de nada, mas que eram só crianças, que queriam fazer arte. Hoje, nós podemos pensar que ou a gente pode ser medroso ou a gente pode ser corajoso. E você? O que você é? Você é aquela população que ficava na sua zona de conforto, que tinha medo de se arriscar? Ou você é aqueles dois garotos que são crianças e não teve medo de arriscar, que teve sim coragem? Você é o medroso ou você é o corajoso?